Boa noite a todos. A leitura de hoje será do livro Paz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fé e vida. Por mais que sofras, guarda a fé em Deus e segue adiante, no caminho que a vida te deu a trilhar. A própria natureza é um livro de confiança na providência divina. O sol continua brilhando, não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção, age construindo. Quem serve aos outros, semeia paz e alegria para si mesmo. Não lastimes o inevitável. Se arraste, recomeça e empreitada de ação na qual te comprometeste. Não te lamentes, nem reclames. Não creias em vitória do bem, sem árduos problemas a resolver. Aconselha-te com a tua paciência em qualquer dificuldade. Convence-te de que a dor é sempre renovação para o bem. Evita os assuntos infelizes. Fala, auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Aprende simplicidade, para que não te vergues ao peso de bagagens inúteis. Perdoa sempre. Auxilia os outros sem a preocupação de receber o amparo alheio. Tudo aquilo que fizermos agora será aquilo que colheremos depois. Ninguém conquista a láurea do aprimoramento pessoal no transcurso de apenas um dia. Não reclames dos companheiros ainda inadaptados a entender o amor infinito de Cristo. Asas de anjos quando estão aprendendo a caminhar. Uma boa palestra a todos, que assim seja.
Prezadas irmãs, irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta oportunidade concedida a nós de aqui estarmos. Sejam todos fraternalmente abraçados por todos nós que estamos aqui encarnados e os nossos irmãos do mundo espiritual, aqueles que já antecipadamente prepararam esse ambiente para nos acolherem em mais essa oportunidade. Que possamos, nesses breves instantes que aqui estaremos, bem aproveitarmos das lições que vamos receber através da mensagem e de tudo que acontece com a presença dos benfeitores espirituais. Rogamos a Deus que nos abençoe, que derrame sobre cada um de nós aquilo que nós necessitamos e que possamos sentir muita paz, muita tranquilidade, serenidade. Assim, nos preparando como aquele terreno fértil para as sementes luminosas das lições de Jesus que irão chegar até nós. Hoje, com a palavra, o nosso irmão Adalberto Pena, para o qual nós rogamos o amparo espiritual, a inspiração, a intuição, a sustentação, para que ele transmita para nós a mensagem que preparou, com certeza, com muito carinho para todos nós. Adalberto, que é trabalhador dessa casa, então que Deus te abençoe, que assim seja. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. A gente vê poucos encarnados aqui, mas está cheio de desencarnados. Sejamos todos muito bem-vindos. Que cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento e necessidade, receba as bênçãos e os medicamentos do mundo espiritual que aqui viemos buscar hoje. Que a paz do Cristo envolva os nossos corações e que os bons espíritos, como comentou o nosso irmão, nos auxiliem na tarefa para a mensagem de hoje, para a nossa reflexão de hoje, que preparamos. Há pouco tempo nós estivemos aqui e fizemos uma explanação que ela é complementar ou complementa o tema que hoje nós iremos falar. Na doutrina dos Espíritos, nós temos 5 princípios básicos. Certamente todo mundo lembra, é isso? Mas eu vou ajudá-los a rememorar. Então, é a crença em Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, e falta uma. O Laércio sabe, ele já falou aqui, a reencarnação. É isso? E a reencarnação foi o tema que nós falamos há poucos dias passados. E hoje nós vamos falar sobre o planejamento reencarnatório. Como é que se dá a reencarnação? Existe uma frase que eu também vou repetir aqui, que está no túmulo de Kardec, que diz a seguinte: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ou seja, este é o ciclo constante para o nosso aprendizado. E o planejamento reencarnatório, do qual nós vamos falar hoje, muitas pessoas falam, precisa de planejamento reencarnatório? Precisa de planejamento para reencarnar? Não é
esse planejamento, a reencarnação, não é essa bagunça que a gente está acostumado a ver nos governos da Terra. A coisa é muito mais complexa do que a gente poderia e pode imaginar. Por isso a necessidade de estarmos sempre estudando, aprendendo, compreendendo, para que a gente tenha um pouco da noção do que acontece dentro da doutrina dos espíritos e nos ensinamentos de forma geral. Então é importante saber que o planejamento reencarnatório é a etapa que se dá antes da reencarnação propriamente. E o que significa planejar? Planejar significa traçar diretrizes, rotas, um roteiro, uma programação para que a gente atinja a meta pretendida. A gente faz isso meio que no dia a dia, ainda que de forma informal. Por exemplo, para ir fazer uma compra no supermercado. Via de regra, a gente faz uma lista de compra. A gente se prepara, mais ou menos, que horário a gente quer ir para o supermercado, que dia a gente vai para o supermercado, quanto pretende gastar no supermercado, e quando chega no supermercado, o que vai comprar primeiro, o que vai colocar no carrinho. Normalmente a gente não compra as coisas de geladeira primeiro, a não ser que você vai fazer uma compra rápida, senão você deixa para o final, para que aquilo não descongele se comprar alguma coisa congelada. Ou seja, nós fazemos o planejamento no dia a dia. E o planejamento reencarnatório, ele obviamente é muito mais complexo do que essa simplicidade que eu estou colocando, mas para falar que faz parte da nossa vida. Dei apenas o exemplo sobre uma compra do supermercado, mas a gente planeja a vida para várias coisas. Mas qual o objetivo desse planejamento reencarnatório? Ou qual o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação, o objetivo de nós estarmos hoje aqui vestindo a matéria, de nós nascermos, vivermos, morrermos e revivermos ou renascermos nesse ciclo constante, é evoluirmos intelectualmente e moralmente. Todo o desenvolvimento moral está diretamente ligado à amorosidade, ao amor que a gente faz durante o nosso estágio aqui. E durante o planejamento reencarnatório são decididas várias questões nesse planejamento. Por exemplo, onde é que nós vamos reencarnar? Se vai ser no Brasil, se vai ser na região norte, na região sudeste, na região sul. Alguns privilegiados reencarnam, alguns em Porto Alegre, outros aqui em Tubarão. Eu reencarnei em São Paulo, mas estava no meu planejamento reencarnatório eu vir para Tubarão. Então já estou há 17 anos aqui, que maravilha, não tive o privilégio de nascer, mas vim para cá, muito provavelmente. Então assim, são várias as situações que é preparado na nossa programação. A formação familiar, como é que vai ser a nossa família? Como é que é e quem é o nosso pai, a nossa mãe? Teremos irmãos? Quem serão os nossos irmãos? A questão física, o espírito virá como homem ou como mulher? Já que sabemos que o espírito não tem sexo e nós todos habitamos o corpo masculino e feminino para termos as diversas experiências na carne. O meu corpo físico, ele vai estar com algum tipo de limitação física ou não? Então são uma série de fatores que são levados em consideração, e aí também os gêneros de provas pelas quais nós iremos passar. Tudo isso sempre de acordo com a nossa necessidade evolutiva. O que é que nós viemos fazer aqui?
Para que é que nós estamos aqui? Quais são as provas e ou expiações que nós estaremos fazendo? Ou seja, o que nós estamos plantando aqui nesse momento, né, nessa encarnação, é o que nós fizermos de correto ou incorreto, vai ser levado em consideração quando nós passarmos ou estivermos na erraticidade para a nossa próxima reencarnação. Mas o que são provas ou expiações? Nós falamos normalmente, né, nós vimos aqui na frente, falamos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações e que está passando por um processo de transição e que seremos um planeta de regeneração. Então, o que são provas e expiações? As provas nós podemos associar a todas as situações a que nós somos submetidos para testar ou tentar as nossas fraquezas morais e até mesmo as nossas virtudes. Ou seja, pelas dificuldades que nós passamos em vidas anteriores e que nós não fomos aprovados. Eu fiz uma prova, fazendo uma analogia a uma escola, fiz uma prova de matemática, ou de física, ou de química, mas eu fui reprovado, ou não fui tão bem assim. Então a gente volta para passar novamente por essas provas, para tentar passar e com nota boa. Não adianta tirar 5. Hoje eu nem sei se tem nota mais, como era a nota no meu tempo, quando eu fazia isso aqui, era nota 7. Era de C para cima, e aí em casa já brigava, era B ou A. Mas A eu não tirava, mas enfim. Então tem provas, por exemplo, gênero de provas de bebidas, comidas, sexo, paciência, bondade, ou seja, são gêneros de provas que a gente iria passar. Poder, honestidade, pobreza, riqueza, são gêneros. Até o gênero de prova tem o gênero também. Se nós vamos vir num corpo masculino ou feminino, que pode ser por uma prova ou por uma expiação também, né? Então, provas são as diversas oportunidades ou situações que a gente é exposto no dia a dia da nossa vida, para ver se nós estamos ok, se nós estamos bons, se nós podemos prosseguir, se não precisamos mais passar por aquela situação no dia a dia, diariamente. E as expiações estão ligadas às faltas cometidas no passado de vidas anteriores ou mesmo nessa vida, né? Mas como nós estamos falando de planejamento reencarnatório, obviamente de vidas passadas. São essas faltas que nós tenhamos cometido em relação a outras pessoas ou em relação a nós mesmos. Então, assim, débitos que nós adquirimos em relação a outras pessoas, e esses débitos podem ser físicos ou morais, né? Alguma coisa que nós fizemos e que causou problemas para as pessoas, tanto na questão física ou na questão moral. Então, se nós tivermos um débito, ou seja, se você foi no banco pedir um dinheiro emprestado, pode demorar, mas a dívida você vai ter que pagar. Se nós criamos um débito em vidas passadas, pode não ser na encarnação seguinte, mas em algum momento você vai ter, inequivocamente, você que vai ter que pagar aquele débito, né? Você vai ter que compensar aquele débito, ou seja, é alguma coisa mais ou menos imposta, não tem como aliviar a dívida, não tem perdão da dívida, não tem, como é que chama aquele, quando o governo faz o refis, não tem refis espiritual. Obrigado. Né? Então a gente vai ter que pagar. E só para a gente exemplificar, por exemplo, se você feriu alguém ou causou-lhe um mal e não reparou, terá que pagar. Uma passagem, Jesus fala: reconcilie com o seu inimigo enquanto ande com ele sobre a terra, antes que você saia desse planeta. Ou seja, você tem que reconciliar com ele e pagar até o último centavo, até o último centavo. Então, reconcilie com o seu inimigo enquanto ande com ele sobre a terra.
Porque se você desencarnar, ou ele desencarnou e você não quitou a dívida, pode ter certeza que vai ficar marcado na sua cadernetinha lá, está devendo para o fulano de tal, esse tipo de coisa, causou esse mal, então vai ter que pagar em algum momento. Imaginem, por exemplo, que um homem casado seduza uma moça solteira e depois de um tempo ele abandona aquela moça. Ela era amante dele, ele tirou-a da família, montou um apartamento para ela e abandonou-a depois. Por não ter como se sustentar, essa moça foi para a prostituição. Então, sim, ir para a prostituição, ou mesmo se relacionar com um homem casado, é um problema que ela, é uma situação que ela aceitou. Ir para a prostituição também é um livre-arbítrio dela. Então, ela tem sim uma responsabilidade sobre isso. Mas esse que foi o causador, o homem casado que fez essa sedução a essa moça, ele também tem a responsabilidade por ela ter se tornado uma prostituta. E ele vai ter que pagar. A forma de reparação a gente vai discutir um pouco para adiante, mas elas são diversas. Imaginemos que alguém cometeu um suicídio, de qualquer que seja a forma, ou através da ingestão de veneno, de barbitúricos, enforcados, com um tiro. O seu perispírito, ele fica lesado, lesionado. O perispírito é o molde que vai dar forma ao corpo na próxima reencarnação. Ok? Então, todas as pessoas que cometem suicídio, necessariamente, e de novo, a forma varia ao infinito, mas ele vai vir com sequelas daquele débito, daquela falta que ele criou para si próprio. Tá? Então, a esse tipo de situação, nós chamamos de expiação. Então, nós, no nosso processo de planejamento reencarnatório, nós escolhemos, ou seja, são designados os gêneros de provas pelos quais a gente vai passar, os gêneros de provas e expiações. E as escolhas das provas, como é que isso se dá? No capítulo 6, na segunda parte do Livro dos Espíritos, há uma série de questões, da questão 258 até a 273, quando fala sobre escolha das provas, é todo um trecho do Livro dos Espíritos que ele fala sobre o planejamento reencarnatório. Então, para quem quiser entender um pouco mais, porque obviamente a gente tem pouco tempo para falar aqui, vai ser muito importante se conseguir ler esse capítulo 6 na segunda parte do Livro dos Espíritos, da questão 258 até a questão 273. Obviamente que no planejamento reencarnatório, nessa questão de gêneros das provas, não está definido tudo, absolutamente tudo, pelo qual nós iremos passar. Estarão sendo programadas os gêneros, ou seja, as questões mais abrangentes, mais genéricas. Mas o espírito participa desse processo, dessa programação, desse planejamento reencarnatório? Será que ele pode participar também desse planejamento reencarnatório? Via de regra, ele pode participar e participa desde que ele tenha alguma evolução moral e intelectual para participar desse processo. Até para que ele possa, porque quando você está na erraticidade, quando nós estamos no período fora da matéria, estamos na erraticidade, quando o nosso espírito está no mundo espiritual, novamente, quando a gente retorna para lá, depois do tempo de adaptação, nós temos a possibilidade de ver o que é que nós fizemos de certo, mas principalmente o de errado na nossa vida. E quando há
esse planejamento reencarnatório, nós somos convidados a participar, obviamente que sempre com a orientação dos especialistas no planejamento reencarnatório, mas para nos mostrar as nossas falhas, onde é que nós falhamos, por que é que nós falhamos. E aí a gente faz e pode fazer a opção de quais as provas pelas quais a gente quer passar. Muitas das vezes os espíritos empolgados falam, não, isso aqui eu vou tirar de letra, passar por essa situação aqui eu vou passar tranquilo, eu bebia muito, mas agora eu não vou beber mais. Eu já sei, eu vi as bobagens que eu fiz aqui, passou na minha telinha, eu vi as bobagens que eu fiz quando eu bebo, eu não vou beber mais. Pode botar aí que eu não vou, pode botar uma prova aí do gênero de bebidas, por exemplo, que eu vou passar direto. Mas os espíritos especialistas, estou colocando obviamente a questão da bebida como um exemplo, mas os espíritos especialistas conhecem moralmente o nosso desenvolvimento e conseguem dizer se a gente está capacitado para passar por todas aquelas provas que às vezes nós, participando do processo, a gente quer passar. E muitas das vezes a gente não está preparado. Então eles falam, não, essa daqui você não vai passar agora. Espera um pouquinho, você ainda não está forte o suficiente. Porque, obviamente, quando a gente está na erraticidade, a gente tem toda uma preparação para reencarnar. Por isso, desse planejamento reencarnatório, e à medida em que nós temos alguma evolução moral, obviamente, o fato de nós estarmos aqui hoje já significa que nós temos alguma evolução moral e intelectual. Possivelmente, na nossa próxima reencarnação, a gente vai conseguir dar alguns pitacos lá. Eu quero passar por esse aqui. Não, esse aqui não dá agora não. Talvez a gente já consiga participar um pouquinho. Mas, de forma geral, a gente até consegue participar. Só não há participação dos espíritos quando não há nenhuma condição moral ou intelectual. Tem espíritos, como nós falamos há pouco, nós estamos passando por um processo de transição planetária, onde nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração. Ainda hoje habitam o nosso planeta espíritos que não mais reencarnarão no planeta Terra, que no seu planejamento reencarnatório, já fala, não, você já vai para outro orbe, porque o planeta Terra está desenvolvendo, você não cabe mais naquele planeta. Isso tudo já está acontecendo, No momento presente, isso já está acontecendo. Por isso que nós estamos num processo de transição. É importante essa participação nossa, dos espíritos no seu planejamento reencarnatório, até para que ninguém diga, não, eu não sabia que eu ia passar por isso aqui, por isso que eu não tirei nota boa. Então, há todo um esclarecimento pelo quê? Pelas provas que ele vai passar, e ele fala, ok, há uma concordância dos espíritos antes de se programarem para virem novamente para o planeta, para reencarnarem. Aí tem aqueles filhos, a gente vê de vez em quando, eu não pedi para nascer. Pode ter certeza que pediu sim para nascer. E que vinha com aquele pai, e que te aceitou, com aquela mãe, e que te aceitou, com aqueles irmãos que te aceitaram. Está tudo programado, tudo planejado e assinado. Então, quando alguém fala, não pedi para nascer, fala, não, pediu sim, eu aceitei, para quem é pai. E para quem é filho, não diga que não pediu para nascer, porque pediu. Até porque está difícil de nascer, Bom, de qualquer forma, é importante saber que todas as provas e expiações que está planejada na nossa programação para passarmos, elas são necessárias para a nossa evolução intelectual e moral. A única razão para que a gente possa vir e renascer, nascer e renascer, é para que nós possamos evoluir moralmente e intelectualmente, que nós possamos evoluir enquanto espíritos, para que a gente consiga chegar um dia a merecer estarmos ao lado do Pai. Um detalhe, é importante grifar que o espírito, quando ele retorna ao planeta, quando ele reencarna, via de regra,
ele não se recorda das suas vidas passadas e nem do que foi planejado. Nós temos conhecimento, na literatura espírita, há muitos casos de espíritos, de crianças, que se recordam de vidas passadas. Tem muitos casos, mas isso não é uma normalidade. E talvez ele se recorde porque essa formação dele, esse acoplamento total do espírito dele ao corpo, ele se dá durante um tempo, estimado até mais ou menos os 7 anos. Então, durante um período, ele está ainda ligado ao mundo espiritual. Então, ele pode ainda ter lembranças de sua vida anterior. Não é uma normalidade. Quer dizer, normalidade não é uma naturalidade, não é uma... Qual palavra eu utilizaria? Não é uma regra. Obrigado, não é uma regra. Mas é natural, é normal, porque não há uma anormalidade nisso. E é natural porque é dentro da natureza, né? Voltando um pouco para ratificar essas questões que eu estou fazendo a colocação aqui, para ratificar dentro da doutrina, na questão 259 de O Livro dos Espíritos, a gente vai lê-la aqui e vai ver que tudo isso que eu comentei está dentro da doutrina. Então, na questão 259, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: o fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e escolhemos? Ou seja, eu escolhi passar por tudo isso? Eu sabia que ia passar por tudo isso? Aí ele responde: todas não é a palavra mais correta, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas. As particularidades são a consequência da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha, ou seja, aos riscos em que ele incorria. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes, as dificuldades de que se lhe depararão, mas ignora-se se verificará este ou aquele evento. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomaremos uma estrada cheia de sulcos profundos, se estamos andando numa estrada cheia de buraco, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de caíres. Se você está andando numa estrada cheia de buraco, tem que andar com mais cuidado. Sabes que terás que andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de cair. Ignoras, contudo, em que ponto, em que buraco vai cair. E bem pode suceder que não cais, ou seja, se você tomar cuidado, pode até não cair. Se fores bastante prudente, se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Ou seja, há casos genéricos em que o gênero da prova está escrito, mas cair uma telha na sua cabeça quando você está andando na rua, pode ser uma imprevidência. Você está passando numa rua, tem uma obra acontecendo, o pessoal está jogando telha e tu passa lá. Não estava escrito, vai cair uma telha na tua cabeça quando você estiver passando na rua Marcolino. Não está isso. Assim, o que está escrito é assim, toma cuidado quando você... Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ali estão acontecendo algumas situações. Pode até ser que estivesse escrito que você pode ter um trauma na cabeça, mas não era exatamente aquilo. O trauma aconteceu pelo fato de você não tomar cuidado.
Esse questionamento, essa colocação aqui, por exemplo, que se dá, hoje eu recebi um vídeo do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, assim, digamos que uma provação de um morador do Rio de Janeiro tenha sido nascer efetivamente no Rio de Janeiro, numa comunidade, por exemplo, numa favela, diante de malfeitores. Pode ser que isso estivesse no gênero de provas dele. Mas esse vídeo que eu assisti hoje tinha pessoas fazendo um arrastão, né? Todo mundo sabe o que é arrastão, que vem aquele bloco de pessoas e sai pegando carteira, pegando celular, tirando roupa das pessoas, pegando tênis, etc. Juntamente tinham pessoas vindo no ônibus que estava passando, pessoas penduradas no ônibus e sobre o ônibus, pessoas saindo dos ônibus pela janela e se juntando a todas aquelas pessoas. Então, se você estava naquela prova de nascer no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nascer na comunidade do Morro do Alemão que fosse, mas não está descrito que você teria que sucumbir aos buracos, fazendo analogia, às situações de que você teria que participar de um arrastão. Porque se você nasceu, se você se propôs a nascer no Rio de Janeiro, passar por aquela prova, nascer no meio de pessoas malfeitores, isso não quer dizer necessariamente que você tenha que sucumbir, ainda que na sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sejam malfeitores. Porque existe o livre-arbítrio. Aquilo que nós falamos, óbvio que quando se faz o planejamento, ele está suscetível, como nós falamos, as provações são situações de dificuldades, né, que vão nos tentar ou nos testar em situações pelas quais nós ainda não estamos firmes o suficiente. Então eu vou passar, eu quero ir naquela família, quero ir naquele local onde existe muita dificuldade moral, que é uma dificuldade moral, porque o fato da prova da pobreza não significa que você tenha que ser um ladrão. Até pelo contrário, né? Então, essa situação, a que essas pessoas que estão morando no Rio de Janeiro ali, essas que estavam no vídeo, estão se subordinando, é porque elas perderam a oportunidade, estão perdendo a oportunidade, porque ninguém vem, não existe no planejamento reencarnatório de ninguém que vem assim, você vai ser bandido, você vai ser um assassino, você vai ser um drogado. Não existe esse tipo de planejamento reencarnatório. Ninguém reencarna para ser ruim. No nosso planejamento vem toda a programação de gêneros de provas. O que nós vamos fazer diante de cada prova, de cada vicissitude, é uma deliberação nossa, é o nosso livre-arbítrio. Nós é que definimos de que maneira que a gente vai se comportar diante dessa situação como um todo. Por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo uma prova ou expiação do mau uso do corpo. Uma pessoa pode vir com uma problemática no corpo ou pode vir a adquirir uma problemática no corpo. Pela questão de mau uso do corpo, por exemplo, pode vir com problemas respiratórios ou gástricos. Imaginemos uma pessoa que fumou a vida inteira. Aí a gente sempre encontra aquilo, mas minha avó fuma aquele cigarrinho de palha desde os 10 anos, ela está com 80 e não tem problema nenhum, faz exame e está limpinha. Aí como é que se explica aquela criança que nasceu e tem 5 anos e está com câncer de pulmão? Câncer no estômago? Somente a doutrina dos espíritos consegue explicar que um está plantando e o outro está colhendo. Quem fumou a vida inteira está prejudicando o seu perispírito.
está manchando o seu perispírito, está danificando o seu molde espiritual. E que quando renascer, ele vai vir fatalmente, porque isso é uma falta que você comete contra si próprio. Então você vai, se você adquiriu isso durante a sua vida ou nasceu com essa problemática, certamente você vai ter um problema. Uma pessoa que tem ingestão compulsiva de bebida, de comida, etc. Porque qualquer tipo de vício, qualquer tipo de compulsão física que afete o seu físico, vai trazer consequências. Então, isso pode ser uma prova, mas ela é necessariamente uma expiação. Você pode vir porque toda expiação, ela é em si própria uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Nesse caso em que você danificou o próprio corpo, quer seja através de um suicídio, por exemplo, nós não vamos entrar na questão de suicídio aqui, até porque demandaria muito mais tempo, mas se as pessoas tivessem a ciência e a consciência de que tirando a própria vida, que é o pior crime que se pode conhecer, que se pode conceber, ela não resolve o problema, muito pelo contrário, e que ela traz consequências para outras reencarnações, elas jamais cometeriam suicídio. Essa é uma missão nossa, enquanto espíritas, ajudar a esclarecer essas pessoas. Não vou me delongar no tema, mas nós sabemos, a estatística está aí, a quantidade de suicídios que tem acontecido e tem aumentado. E as pessoas tiram a própria vida achando que estão resolvendo o problema. E na verdade, obviamente, não estão. Então ela está cometendo um crime contra si próprio, contra o seu corpo físico, contra o seu perispírito. E fatalmente ela vai vir com alguma consequência no órgão em que ela danificou. Uma pessoa que nasce numa família rica, ou adquire a riqueza depois, passando pela prova da riqueza, como nós já dissemos anteriormente aqui, a riqueza, assim como a pobreza, são provas também. E a prova da riqueza, assim como a do poder e a da beleza, são algumas das piores, das mais difíceis de serem passadas. Até porque ela traz consigo o orgulho e o egoísmo. Então uma pessoa que tem muita riqueza, ela pode se tornar um perdulário, uma pessoa que gasta a revelia, ou pode se tornar, por exemplo, um empreendedor, um beneficiário para outras pessoas, auxiliar. Mas ela, por exemplo, ela pode ter feito mau uso da riqueza que teve em determinada vida. Ela pode sim vir na pobreza para valorizar o dinheiro, o recurso, porque, como a gente já comentou, ser rico não é pecado, não é nenhum problema. A questão é o que você faz para adquirir o recurso, o dinheiro, e depois o que você faz depois que o adquiriu. O dinheiro é ótimo, ele por si só, ele não tem poder. Nós é que fazemos com ele o que nós quisermos. Uma questão importante, dentro do que nós colocamos dos gêneros de provas, dos relacionamentos. Nós estudávamos agora há pouco aqui sobre a questão das famílias consanguíneas e as espirituais. Nós vemos que, em muitos casos, as famílias consanguíneas, entre irmãos, pais, filhos, tem uma pessoa que não se dá bem com todo mundo. Todo mundo se dá bem e aquele não se dá. E às vezes aquela pessoa é a única pessoa, é aquele que não é a ovelha negra da família. Então, dentro dos nossos gêneros de provas, quando a gente está ali escolhendo a família e vendo qual família vai nos aceitar, os relacionamentos familiares, isso também é uma forma de prova, porque nós podemos vir numa família onde nós temos afinidade, onde nós seremos mais um aceito, mas nós podemos vir numa família onde
nós seremos o inimigo daquela família. O mundo está cheio de demonstrações dessa forma. O mais comum é que haja afinidade, mas muitas das vezes nós temos mais afinidade com um amigo que você conhece na escola, no trabalho, do que com um irmão dentro de casa. Então, os relacionamentos que nós temos com amigos, familiares, com os parentes, no trabalho, sempre, todas as pessoas do nosso relacionamento influenciam na nossa vida e nós as influenciamos também. Todas as formas de relacionamento que nós temos, nós sofremos influência da mesma forma que nós influenciamos. Então nós temos que pensar que tipo de relacionamento nós estamos construindo. Eu vou ler, tem um livro e tem um filme também que ele se chama, deixa eu confirmar, me fugiu aqui. E a vida continua. E a vida continua. É um livro escrito por Chico Xavier, ditado por André Luiz. Tem o filme também. É bem interessante, obviamente não tanto quanto o livro, mas ele demonstra claramente quão intrincada é a nossa relação, a teia de relacionamento que é a nossa família, os nossos amigos, as pessoas com as quais nos relacionamos. Mas eu quero me ater aqui ao item 23 desse livro, onde o próprio André Luiz, ao final do capítulo, ele deixa uma mensagem que ela traduz, de certa forma, os cuidados que nós precisamos ter nos nossos relacionamentos, se nós quisermos ter uma outra vida, que certamente ao esse corpo aqui descer à terra, que descerá ou será cremado, preciso combinar ainda com a minha esposa ali, não combinei ainda, né? Mas quando o meu espírito voltar ao mundo espiritual, eu quero ver no nosso próximo planejamento reencarnatório que seja melhor do que esse. Essa, com certeza, é a nossa melhor reencarnação. Mas não precisa ficar falando, o que eu fui no passado? Será que eu fui um rei, uma rainha? Não adianta ficar... Saiba que essa é a nossa melhor reencarnação. E aqui ele mostra um caminho para que a próxima seja ainda melhor do que essa reencarnação, e que no nosso próximo planejamento reencarnatório vai ficar bem legal de fazer, a gente vai poder participar se nós agirmos assim. E aí ele diz: irmãos da terra, em meio às vicissitudes da experiência humana, aprendei a tolerar e a perdoar. Por mais se vos fira ou calunie, injurie ou amaldiçoe, esquecei o mal fazendo o bem. Vós que tivestes a confiança traída ou o espírito dilacerado nas armadilhas da sombra, acendei a luz do amor onde estiverdes. Companheiros que fostes vilipendiado ou insultados em vossas intenções mais sublimes, apagai as ofensas recebidas e bendizei os ultrajes que vos burilam o coração para a vida maior. Irmãs que padecestes indescritíveis agravos na própria carne, desprezadas pelos casrascos risonhos que vos enlouqueceram de angústia, depois de vos acenarem com mentirosas promessas, tal qual esse ensaio que nós falamos há pouco. Abençoai aquele que vos destruíram sonhos. Mães solteiras que fostes banidas do lar e batidas até a queda na prostituição, por haverdes tido suficiente coragem de não assassinar no próprio ventre os filhos de vossa desventura, com a insânia do aborto provocado. Mães agoniadas, às quais tantas vezes se nega até mesmo o direito de defesa,
conferido aos nossos irmãos criminosos nas cadeias públicas. Perdoai os vossos algozes. Pais que trazeis nos ombros escalavrados de sofrimento a carga dolorosa dos filhos ingratos. Filhos que aguentais na carne e na alma o despotismo e a brutalidade de pais insensíveis, e cônjuges flechados entre as paredes domésticas pelos estiletes da incompreensão e da crueldade. Absolvei-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Obsidiados de todos os climas, tecei véus de piedade e esperança sobre os seres infelizes, encarnados ou desencarnados, que vos torturam as horas, criaturas prejudicadas ou perseguidas de todos os recantos do mundo. Perdoai a quantos se fizeram instrumentos de vossas aflições e de vossas lágrimas. Quando sentirdes a tentação de revidar, lembrai-vos daquele que nos concitou a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Recordai o Cristo de Deus, preferindo ser condenado a condenar, porque em verdade, quantos praticam o mal e não sabem o que fazem? Muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, estão fazendo mal pela própria ignorância, pela ignorância a que estão submetidos. Muitas das vezes não têm a compreensão dessa maldade a que estão fazendo. Então, quando nós nos submetemos em conjunto com os assessores de Deus, com os espíritos bondosos e elevados que nos auxiliam na prática do nosso planejamento reencarnatório, quando nos programamos para descer novamente à Terra para a nossa evolução intelectual e moral, que procuremos, diante dessas provas e expiações pelas quais temos que passar, pensar que todo mal ou toda dificuldade que nos é apresentada é para o nosso crescimento, que tudo que acontece é um efeito de uma causa cometida por nós mesmos, pela lei de causa e efeito. Tudo, ou quase tudo, o que nos acontece está programado no nosso planejamento reencarnatório, não como castigo de Deus, muito pelo contrário, mas pela misericórdia de Deus. Tudo o que nós passamos é para que nós tenhamos de novo a oportunidade de nos melhorarmos enquanto espíritos. Que saibamos então aproveitar essa reencarnação, que não desperdicemos essa reencarnação. Dos 8 bilhões de espíritos que estão encarnados, está cada vez mais difícil de reencarnarmos. Vejam que países mais desenvolvidos, Suécia, Dinamarca, etc., já não há uma reencarnação tão frequente, assim como o próprio Brasil. Talvez pela consciência dos espíritos, eles estão procurando reencarnar em países cada vez mais pobres ou em dificuldades, como é o continente africano, por exemplo, asiáticos, Índia. Então que procuremos aproveitar essa reencarnação e que diante das dificuldades que nos são colocadas, que possamos pensar um pouco nesse processo pelo qual nós assinamos antes de vir para cá, e que nós preparemos um pouco melhor, nos preparemos um pouco melhor ao deixarmos a nossa matéria aqui, para que na nossa próxima reencarnação sejamos um pouco melhores do que somos hoje. Que Deus nos abençoe a todos e que nos conserve com mais amor no coração. Que assim seja. Possamos nós nos envolvermos novamente em torno da prece, finalizando esta etapa do trabalho desta noite. A prece, que é um canal de ligação
com o alto, com os bons espíritos, com Jesus e com Deus, para que juntos possamos, na prece que o Divino Mestre nos ensinou, finalizarmos a exposição desta noite. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Humildemente pedimos a permissão aos bons espíritos, ao mentor dessa casa, para darmos por finalizada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja.